Olá, pessoal! Bem-vindos ao quarto vídeo da nossa série sobre o EcoStruxure Plant Builder. Nesse vídeo, veremos como configurar a etapa de I/O Definition. A etapa de I/O Definition é onde faremos as principais escolhas de hardware para nossa arquitetura de automação. Como vimos no vídeo anterior, foram criadas duas unidades de controle, uma unidade chamada M340 e outra unidade chamada M580 Standalone. A navegação entre as unidades de controle pode ser feita pelo menu do lado direito da nossa tela de desenvolvimento, na aba Navigation, e iremos iniciar a nossa configuração pela unidade de controle M340. A primeira etapa da nossa configuração é a seleção da CPU, e aqui iremos filtrar pelas CPUs da família M340. Aqui temos a lista das CPUs disponíveis na família M340. Podemos ainda, nessas CPUs, filtrar pelo Conformal Coating, que são CPUs desenhadas para ambientes agressivos, o que não iremos utilizar nessa configuração. E também podemos filtrar pelo protocolo de comunicação. Então, vamos selecionar somente CPUs que tenham Modbus TCP. Das duas CPUs disponíveis, iremos selecionar a primeira, a BMX P34-2020. A próxima etapa do I/O Definition é o I/O Selection, e todas as etapas entre a segunda e a quinta são de configuração opcional. Se vocês desejarem, podem pular diretamente para a aba de I/O Configuration. Na aba de I/O Configuration, vocês poderão selecionar a partir de uma lista exatamente quais cartões de comunicação ou cartões de I/O serão utilizados na sua arquitetura de automação. Porém, se você passar por todas as etapas da configuração, a seleção ficará bem mais fácil, sendo que só ficarão disponíveis os módulos que você já pré-selecionou. Então, aqui passaremos para a segunda opção, que é a seleção de I/Os. Dentro da seleção de I/Os, temos disponíveis módulos de entrada e saídas digitais e analógicos. E iremos selecionar quais tipos de módulos estarão disponíveis para a nossa arquitetura no I/O Configuration. Para essa arquitetura, teremos somente módulos de entrada digital em 24 volts DC, saída digital em 24 volts DC, entradas analógicas não isoladas, e não trabalharemos com cartões de entradas e saídas no mesmo cartão, os chamados cartões mistos, nem cartões de saída analógica. A próxima etapa da nossa configuração é a seleção de módulos experts ou módulos de comunicação. Nessa primeira arquitetura, também não utilizaremos nenhum dos módulos de comunicação ou módulos dedicados, como o módulo de pesagem e o módulo de contagem. Mas em arquiteturas futuras, vocês podem selecionar a partir dessa lista módulos que se adequem melhor à arquitetura de automação de vocês. A quarta etapa é a definição do nosso rack, o rack onde será instalado o nosso controlador. E é aqui que escolheremos qual fonte de alimentação será utilizada e qual rack efetivamente será utilizado. Na nossa arquitetura, utilizaremos fonte de alimentação em 220 volts, então filtraremos por 220 AC, e não utilizaremos a opção de fonte redundante nessa arquitetura. A partir do filtro da etapa anterior, podemos selecionar aqui quais fontes estão disponíveis para essa tensão de alimentação. Nesse caso, utilizaremos a fonte BMX CPS 3500 em nossa arquitetura. Lembrando que, caso a potência da fonte não seja suficiente para alimentar o barramento, e isso vai depender da quantidade de cartões e os tipos de cartões utilizados, o próprio software recomendará a alteração da fonte de alimentação. Na etapa de barramento, a primeira coisa que precisamos fazer é selecionar qual será o tipo de barramento do nosso rack principal, o rack onde será instalada a CPU. E, nesse caso, utilizaremos como padrão o rack de 12 slots.
mas também estão disponíveis opções de 4, 6 e 8 slots para o M340. Nessa arquitetura, não utilizaremos racks estendidos, ou seja, todos os nossos cartões de I/O estarão presentes no próprio rack da CPU. Então, selecionarei Não. A próxima etapa é a configuração de futuras expansões. Então, a gente pode deixar reservado um percentual das I/Os que forem configuradas para que sejam utilizadas em expansões futuras. Isso é bem útil nas arquiteturas de automação, sendo que, durante o desenvolvimento do projeto, pode ser necessário implementar outros equipamentos ou mais pontos de controle. Nesse caso, deixaremos uma reserva de 10% das entradas e saídas digitais e 20% das entradas e saídas analógicas. Além disso, iremos configurar que cada rack mantenha pelo menos 2 slots livres, também pensando em expansões futuras. Caso seja necessário adicionar novos cartões de I/O, não será necessário expandir o nosso rack do PLC. E, finalmente, iremos para a última etapa, que é a configuração efetiva das I/Os. Como já fizemos todo o filtro das I/Os que iremos utilizar no nosso projeto, a última etapa, que é a I/O Configuration, apresenta somente os módulos com os tipos de I/O que selecionamos. Então, temos primeiro os módulos de entrada digital em 24 volts DC, depois os módulos de saída digital, também em 24 volts, e depois os módulos de entrada analógica não isolados. Lembrando que selecionamos módulos de entrada analógica somente, não os módulos de temperatura. Vamos, então, adicionar a quantidade que precisamos de cada um dos tipos de I/O. No nosso projeto, utilizaremos 100 entradas digitais e utilizaremos o cartão de 32 entradas digitais, sendo que estão disponíveis também cartões de 16 e 64. Mas no nosso projeto utilizaremos o cartão de 32. Utilizaremos também 50 saídas digitais em 24 volts DC e 10 entradas analógicas de 0 a 20 ou 4 a 20 mA. Após configurada a quantidade de I/Os do projeto, basta clicar na opção Generate, que essa arquitetura será gerada no software. Aqui onde a gente faz a navegação entre as áreas de controle, há a opção de visualização em árvore, onde vemos os nomes das nossas unidades de controle, mas há também a opção de visualização gráfica. E se selecionarmos essa opção, veremos um sumário com a imagem da área de controle que já configuramos, nesse caso, a área do M340. A segunda área, que é a chamada M580 Standalone, aparece como não gerada, porque ainda não fizemos a configuração dela. Agora, faremos a configuração da área do M580 Standalone. Dessa vez, pularemos da configuração da CPU diretamente para a configuração das I/Os. E assim veremos a diferença entre utilizar a seleção intermediária e o filtro dos opcionais e selecionar tudo a partir de uma lista completa. Para a arquitetura do M580 Standalone, iremos filtrar somente por CPUs standalone, ou seja, não utilizaremos CPUs redundantes. E iremos selecionar somente CPUs que não têm função de segurança, as CPUs não safety. A lista de CPUs disponíveis para a gente é essa que aparece na tela. E dentre essas CPUs, iremos selecionar a opção BME P584040. Como comentei, passaremos direto para a configuração de I/Os, sem filtrar os nossos opcionais.
Lembrando que a navegação ela pode ser feita pela opção da barra em cima do lado esquerdo, ou você pode navegar utilizando o menu embaixo do lado direito, que passa entre cada uma das etapas ou pula diretamente para a configuração de I/Os. Passando direto para a configuração de I/Os, podemos perceber que a nossa lista de cartões disponíveis ela é bem maior. Podemos navegar aqui e ver opções, por exemplo, de entradas digitais em 24 volts DC, 48 volts DC, 125 volts DC, outras tensões também em corrente alternada, entradas e saídas digitais no mesmo cartão, os cartões mistos, diversos tipos de saídas digitais, inclusive cartões com saída a relé ou triac para corrente alternada, cartões de entrada e saída analógica mistos também, vários cartões dedicados, como cartão com sinal com timestamp ou cartões de entrada rápida, cartões GPS, módulos de pesagem, cartões de comunicação, cartões de conversão de mídia, dentre outros. Então, é bem recomendado passar por cada uma das etapas de seleção para reduzir a lista final, onde será selecionado as I/Os que serão utilizadas no projeto. Isso principalmente se você não é muito familiarizado com as referências da linha do M580 ou M340, porque isso pode dificultar ainda mais a seleção. Nesse caso, iremos passar direto pela mesma configuração que fizemos para a área do M340, que são 100 entradas digitais em 24 volts, no cartão de 32 I/Os, 50 saídas digitais também em 24 volts, dez entradas analógicas não isoladas, e não iremos utilizar também nenhum dos cartões de comunicação. Assim como a área do M340, após fazer a configuração do nosso rack, ou seja, a definição dos nossos I/Os, basta clicar na opção Generate e aí teremos a confirmação que essa área também foi gerada. Se clicarmos agora no Graphical View, podemos ver que há duas áreas geradas, a área do M580 e a área do M340. Aqui podemos ver também que o rack utilizado no M580 foi o rack de 8 slots. E nesse projeto estamos adotando como padrão o rack de 12. Então, podemos selecionar direto no I/O Configuration a opção de configuração dessa localidade. E aí, as mesmas opções que aparecem para a gente no filtro de rack, aparece no menu final. Iremos selecionar o mesmo tipo de fonte, e aqui todas as opções estão disponíveis, porque não fizemos um filtro anterior. Iremos selecionar também a opção do rack de 12 slots, dessa vez um rack Ethernet, que é mandatório para as arquiteturas do M580. Também não utilizaremos rack estendido, e iremos configurar também a mesma quantidade de I/Os reserva. Então, 10% de I/Os digitais, 20% de I/Os analógicas e 2 slots, nesse caso, somente um slot disponível para extensão futura. Devemos clicar em Done e, novamente, gerar a nossa configuração. Dessa vez, direto no Graphical View, podemos ver que a arquitetura do M580 também foi reduzida a somente um rack. A próxima etapa da nossa configuração é a definição de acessórios, mas isso é assunto do nosso próximo vídeo. Um abraço e até mais!